Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar a Universidade Paulista, especialmente a equipe do professor Biagio, por organizarem esse evento, que é tão importante, né? Eu acho que tem tanta produção mais limpa para se fazer no planeta todo. E, então, óbvio que quanto mais gente estiver trabalhando com produção mais limpa, melhor vai ser para todos os países, obviamente, e para todas as pessoas que trabalham na área, porque os benefícios são evidentes. Eu vou fazer uma rápida, um rápido histórico, uma rápida apresentação de uma ação em nível regional de produção mais limpa aqui na América Latina. E depois, rapidamente, vou mostrar também algumas informações sobre o que está se fazendo no Brasil, especialmente com relação à responsabilidade do nosso centro como Centro Nacional de Produção Mais Limpa, dessa rede mundial, né, para dar uma informação para os senhores de como que esse assunto vem evoluindo. Bom, toda essa questão da rede latino-americana, ela se insere num contexto maior, que foi no ano de 94, quando a UNIDO, ONUD em português, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e também a PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, resolveram criar uma rede mundial de centros ou programas de produção mais limpa em diversos países, especialmente em países considerados emergentes, ou economias em fase de transição. E então se iniciou a implantação de esses centros, com a ideia de que a instituição que hospedasse o centro em cada país, ela deveria ser uma instituição nacional. Pode ir à frente. Bom, as atividades realizadas por esse centro, basicamente, são atividades na área de, obviamente, consultoria em produção mais limpa, intervenções em planta, né? A capacitação de pessoas para atuarem na área de produção mais limpa, avaliações tecnológicas. Esses centros também estão baseados fortemente na questão de difusão de tecnologia, especialmente utilizando informação tecnológica, e também realizar apoio a políticas governamentais, até porque, na época, o assunto produção mais limpa era um tema relativamente novo, não que ele seja extremamente conhecido hoje. Eu noto que ainda existe muito desconhecimento em termos do que seja produção mais limpa no governo e, inclusive, no meio empresarial. Hoje, se tem 42 centros nacionais ou programas nacionais de produção mais limpa espalhados pela América Latina e Caribe, África, Leste Europeu e na Ásia. Os principais resultados desse trabalho das Nações Unidas estão aí descritos, são esses 42 centros. São um programa regional que foi a primeira experiência no sentido de se ter uma rede nacional, é a Rede Latino-Americana de Produção Mais Limpa. Hoje a UNIDO tem preparado o que eles chamam de CP Training Toolkit. Depois tem também o Prêmio das Nações Unidas, algumas ferramentas para capacitação na área de eficiência energética, produção mais limpa. Uma iniciativa nova, que é no campo do leasing químico, né, o chemical leasing, que seria alterar procedimentos das indústrias junto a fornecedores, especialmente das indústrias químicas, em vez de esses fornecedores simplesmente vender a matéria-prima para outra indústria que seria consumidor. O que se faz é um arrendamento da matéria-prima com a intensa participação de quem produz e quem consome aquela matéria-prima. Apoios em níveis nacionais e regionais para as mesas redondas e fóruns nacionais e estaduais e regionais de produção mais limpa. Hoje, 1/3 desses centros não recebem mais apoio das Nações Unidas, embora mantenha-se uma ligação muito forte em termos de oportunidades de capacitação para as pessoas e de informações que são recebidas e enviadas por todos os membros, tudo centralizado na UNIDO de Viena, no escritório de Viena. Seguinte, por favor. Bom, com relação à rede latino-americana de produção mais limpa, como eu já informei anteriormente, é a primeira experiência no sentido de ter uma rede nacional envolvendo uma série de atores.
Ela foi instalada no ano de 2005. Adiante. Aí está a conformação atual da rede, participam 12 países, eles estão divididos em 2 regiões, isso aí em termos de divisão interna para algumas tomadas de decisões, até porque se tem uma certa estrutura para tomada de decisão, se tem uma junta diretiva em que tem vários membros, e representantes dessas regiões, obviamente. Essa aí é a logotipia oficial desse programa, é um programa regional de produção mais limpa das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe. Hoje, o que se tem em termos de rede latina, a rede latino-americana de produção mais limpa, se tem 18 países com atividades na área de produção mais limpa, seja através de centros nacionais de produção mais limpa ou de programas nacionais de produção mais limpa, sendo que 12 desses possuem centros e programas instalados. O que se busca é basicamente reforçar a cooperação regional, no sentido de se obter um maior ganho em recursos, na utilização de recursos que são escassos, né, para que o resultado seja melhor e pode ser melhor aproveitado por todos, e o compartilhamento de ações, e especialmente projetos, com foco mais em áreas que são similares ou idênticas na economia regional. Essa seria, digamos, a estrutura organizacional da rede. Ela tem um comitê executivo, que é quem toma as decisões, as reuniões são feitas presencialmente uma vez por ano, ou então se fazem reuniões telefônicas com a periodicidade de 2 meses, e tem aí toda uma estrutura, né, para dar apoio a essa rede regional. Esses aí são os... A rede possui uma plataforma do conhecimento. Essa plataforma hoje está baseada no Centro de Produção Mais Limpa da Nicarágua. Esses são os endereços pelos quais os senhores podem acessar. Ali tem informações sobre atividades da rede, tem documentos técnicos, tem currículos de peritos, tem uma série de documentos ali arquivados por cada um dos países, que todos são enviados para o centro que administra essa plataforma, e ali são disponibilizados mensalmente. E só para os senhores terem uma ideia da participação desses centros, né, ali a gente tem informações sobre ações do Centro da Colômbia, né, que são projetos especialmente na área de produção e consumo sustentável. Ali em cima, naquele quadrinho vermelho, informações sobre o Centro da Guatemala de Produção Mais Limpa. Ali no quadro verde abaixo, algumas informações também sobre um projeto realizado pelo Centro de Honduras. Resultados até o presente momento dessa rede, que começou no ano de 2005, então se teve encontros anuais, presenciais. Aquela plataforma de conhecimento, ela conta com assessoria de 22 expertos em determinadas áreas, como energia, água, resíduos sólidos, que são de vários países aqui da América Latina, e todo o documento que vai ser integrado a essa plataforma, primeiramente, ele é analisado por esses expertos que dão o ok para que o documento seja incorporado à base. Temos também alguns projetos em andamento, obviamente, na área de produção mais limpa, na área de energia, na área de fechamento de ciclos, ou seja, são atividades diversas, todas normalmente realizadas pelos Centros Nacionais de Produção Mais Limpa, isoladamente ou com parceiros nacionais ou internacionais. Aqui é exemplo de uma notícia de jornal sobre uma ação que está sendo realizada no Peru, pelo Centro Peruano, lá de Produção Mais Limpa, que ele está dando o apoio a um parque industrial no sentido de se ter critérios de produção mais amigáveis e mais sustentáveis. Então, no caso, esse parque industrial no Peru, ele conta com o apoio direto do Centro Peruano de Produção Mais Limpa. Ali, naquela notícia da esquerda, também informação sobre uma ação na área de lixo que está sendo realizada por um dos pontos focais em Cuba, na área de produção mais limpa. Frente.
Agora eu vou dar algumas rápidas informações para os senhores sobre o nosso Centro Nacional de Produção Mais Limpa, que é o centro que eu dirijo, é o Centro Nacional de Tecnologias Limpas do Senai. Ele fica localizado em Porto Alegre, no sul do Brasil. Esse é o prédio onde a gente está instalado. Pode ir à frente. Esse centro foi criado em 95, né, quando as Nações Unidas abriram uma espécie de um edital ou para que as instituições interessadas apresentassem as suas ofertas. Algumas instituições brasileiras apresentaram a sua oferta para sediar esse centro e, por sorte, a proposta do Senai do Estado do Rio Grande do Sul foi a escolhida. Certamente, eu acho que o que deve ter pesado muito para esse centro ter ficado localizado no Senai é o fato de o Senai ser uma instituição que está vinculada à Confederação Nacional da Indústria. O Senai é gerenciado pela Confederação Nacional da Indústria, encasistado pela Federação das Indústrias do Estado e pelo fato de estar presente em todo o território brasileiro, o que facilita bastante o nosso trabalho. Bom, no ano de 2002, por solicitação das Nações Unidas, o CNTL foi indicado como ponto focal brasileiro para assuntos de produção mais limpa perante as Nações Unidas. E hoje, então, ele faz parte das duas redes que eu já falei anteriormente para os senhores, que seria a rede mundial de centros e a rede aqui latino-americana de centros de produção mais limpa. O que nós fazemos no CNTL? Não foge muito do que os outros centros de produção mais limpa também fazem. Esses centros eles foram estabelecidos para ter esse tipo de atuação, capacitar pessoas, prestar consultoria em planta na área de produção mais limpa, fazer difusão de tecnologia. Esses centros estão muito baseados na questão de difusão de informação tecnológica com foco em produção mais limpa. E o apoio às políticas governamentais em vários níveis, porque esse assunto é bastante complicado. Tem países em que existe legislação específica que trata de produção mais limpa. Aqui na América Latina se tem isso. No Brasil não se tem. É um assunto bastante complicado. Então, esses centros também têm esse papel, no sentido de apoiar ou fomentar e induzir os governos a contemplarem a produção mais limpa nas suas políticas ambientais, econômicas e na própria legislação. Aí estão exemplos de algumas produções nossas na área de produção mais limpa, como produção mais limpa para frigorífico, para processamento de gado vacum. Adiante. Alguns outros materiais na área de confecções, confeitarias. Depois, um outro material também que nós fizemos através de um convênio para o Ministério do Meio Ambiente brasileiro na área de resíduos perigosos. Aí nós mostramos a folha de rosto da Bolsa de Recicláveis lá do Estado do Rio Grande do Sul, que é operacionalizada por nós, Centro Nacional de Tecnologias Limpas. Obviamente, é uma bolsa onde pessoas que possuem resíduos que podem ser utilizados como matéria-prima por outros segmentos empresariais disponibilizam, e quem tem interesse em adquirir esses recursos também entra ali para poder fazer o elo com quem está oferecendo. Existem muitas federações de indústria no Brasil que possuem essas bolsas recicláveis, e a do Rio Grande do Sul é só uma mais delas. Inclusive, existe uma iniciativa da Confederação Nacional de Indústria no sentido de unificar essas bolsas. Dentro da nossa linha de informação tecnológica e de difusão de informação, nós promovemos de 2 em 2 anos um evento também na área de produção mais limpa, que eu até trouxe para dar conhecimento para os senhores. Nosso evento vai ocorrer no mês que vem, lá em Porto Alegre, estão todos convidados. E esse evento é em parceria com a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. Alguns cursos que nós temos, eu diria que o mais importante deles é aquele primeiro, aplicação da metodologia de produção mais limpa em empresas, que ele seria basicamente um curso para
Formação de consultores em produção mais limpa. Ele é um curso que tem uma parte teórica e tem uma parte prática. Ele é um curso ele não é um curso somente teórico, por isso ele é um curso bastante trabalhoso, porque os participantes eles têm que realizar um projeto para aplicação de produção mais limpa dentro das indústrias e são todos supervisionados pelos nossos consultores. A ideia é poder instrumentalizar os consultores para que eles realmente saibam aplicar a produção mais limpa em loco dentro das indústrias. Serviços que nós oferecemos na área de produção mais limpa e também outros serviços na área de meio ambiente em geral, estudo muito similar aos vários centros. Eu acho que a única coisa que diferencia é a nossa atuação, a intervenção em planta de produção mais limpa, que é a primeira que está citado ali. Aqui, em termos de políticas públicas, como eu já falei para os senhores, esses centros nacionais de produção mais limpa, eles tiveram e têm ainda esse papel de poder colaborar e poder induzir o governo a contemplar políticas públicas. E eu acho que são alguns editais, em nível estadual, em nível federal, algumas propostas de reformulação de lei ou de criação de legislação nova, e eu diria que o mais importante é o que vem na lâmina a seguir, por favor, que é o Comitê Gestor de Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente Brasileiro, onde foram destacadas algumas prioridades, e o nosso centro ficou encarregado de organizar e conduzir duas atividades, que é o desenvolvimento de indicadores, que é um assunto bastante complicado, e, na realidade, nos faltam indicadores em níveis nacionais no Brasil para essa questão de produção mais limpa e de sustentabilidade. E a outra prioridade 5, divulgação e capacitação em produção e consumo sustentável. No Brasil, nós já atuamos em muitos estados, até os estados onde nós não atuamos é minoria. Vamos à frente. Aqui na América Latina e na África também estão aí países onde a gente, de alguma forma, já atuou, ou capacitando pessoas ou oferecendo consultoria. Pode ir à frente, por favor. E aí eu vou falar para os senhores muito rapidamente do que é a rede CNI de produção mais limpa. Como eu falei para os senhores, o SENAI, que é a instituição hospedeira do Centro Brasileiro, ele está vinculado em cada estado brasileiro à Federação das Indústrias do Estado, e em nível nacional, todas essas federações e o SENAI estão vinculados à Confederação Nacional da Indústria. Qual é a situação que nós nos deparamos como Centro Brasileiro de Produção Mais Limpa de uma rede mundial e que, teoricamente, ele tem que induzir o país todo a trabalhar mais na área de produção mais limpa? É o que eu estava falando com o representante do Centro de Produção Mais Limpa do México, por exemplo, são países de território muito grande, então é muito difícil poder se trabalhar em todo o território nacional, por mais que se faça. O Brasil é um país praticamente continental. Então, por favor, adiante. Considerando que a própria Confederação Nacional da Indústria tem uma publicação que é o Mapa Estratégico da Indústria, em que está citado especificamente a questão de produção mais limpa. Aí, então, nessa publicação, essa é uma matriz, estão todos os compromissos e, vamos dizer, indicações que a Confederação Nacional da Indústria Brasileira dá para a indústria nacional. Como é que as coisas devem acontecer. Significa também muitos compromissos da Confederação Nacional da Indústria, e ela coloca ali explicitamente, junto que é promover a gestão ambiental na indústria através de quê? Uma das coisas é a produção mais limpa. Então, nós temos ali, no estado do Rio Grande do Sul, que é mais ao sul do Brasil, o centro, nosso centro está instalado lá. Se tem alguns núcleos de produção mais limpa vinculados a federações de indústria ou SENAI destes estados que estão sendo citados aí, só que nós precisamos, a nossa intenção é ter um núcleo de produção mais limpa vinculado a cada federação de indústria ou ao SENAI de cada estado. À frente, por favor. Eu já estou terminando. A minha intenção aqui foi trazer para os senhores a notícia de uma atividade muito ampla que está sendo realizada tanto no nível nacional, aliás, no nível internacional,
nível regional aqui América Latina e no nível brasileiro. E, especialmente, trazer essa notícia para os senhores de implantação dessa rede brasileira em que se possa ter um núcleo de produção mais limpa em cada estado, para poder interagir com os outros atores e poder realmente fazer avançar essa questão de produção mais limpa, porque, apesar de ter muita gente trabalhando em muitas instituições, ainda tem muito, realmente, muito para se fazer, não só nos países periféricos ou menos desenvolvidos, mas, inclusive, nos países desenvolvidos. Eu agradeço a atenção dos senhores e me coloco à disposição no intervalo ou durante os outros dias do evento que eu vou permanecer por aqui para a gente poder esclarecer alguma dúvida ou estabelecer algum contato. Muito obrigado.